Boa noite, testando a conexão. Ok. Eita, celular novo, tá aqui mandando fazer alguma coisa. Vamos lá, não queremos filtro. Aí. Boa noite, Marcelo, Kátia, Reiki. Se você quiser colocar seu nome aí pra gente falar. Faltando um minutinho aí, estamos organizando a conexão, a imagem, áudio. E daqui a pouco a nossa convidada vai entrar para a gente falar sobre amor, as 5 linguagens do amor, pontualmente 21 horas, então vamos começar. A Thalia daqui a pouco deve estar chegando, enquanto isso eu vou apresentar o livro, porque a gente vai falar mais do conteúdo do livro. As 5 linguagens do amor é um livro que está fazendo quase 10 anos, e esse especificamente, ele vai falar como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Mas, boa noite, Alice, seja bem-vinda. A gente vai lembrar que, apesar do livro dar o enfoque, né, no casamento, no relacionamento conjugal, a gente vai ampliar isso, como a gente faz em todas as lives, e a gente vai falar para além do casamento. Então, lembrando que todas as dicas, todas as linguagens do amor, a gente vai estar desenvolvendo, aprendendo e aplicando na nossa vida, independente se a gente já está num casamento, num relacionamento estável, ou se a gente ainda é solteiro, a gente vai olhar com os outros olhos agora a nossa busca, né, pelo nosso par escolhido, que nem sempre, normalmente não é o par perfeito. Quem é mulher, o seu, né, marido, o seu esposo, quem é homem, a sua mulher, a sua esposa. E a gente vai então ter um olhar diferenciado, aprender sobre essas manifestações das nossas vontades, das nossas exigências de atenção e tudo mais em função das linguagens do amor em si. E aí o Gary Chapman, ele é especialista nisso. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então ficou assim muitos anos, né, como best-seller, New York Times, em vários lugares. Então ele tem 3, 4 formações aqui, esse autor. Ele é palestrante internacional, né, internacionalmente conhecido. Tem programa de rádio, tem programa de televisão, entrevistas, e é especialista em casamento e desenvolvimento familiar. Então, essas tribulações, vamos dizer assim, ou esses rearranjos que a gente tem que fazer dentro de casa, o Dr. Gary Chapman, ele atende muitas famílias e muitos casais, principalmente. E também vale a pena lembrar que ele lançou as 5 linguagens do amor para as crianças. Então é muito interessante, por quê? Porque essas linguagens do amor desenvolvendo para a criança, a gente começa desde pequeno, dá já uma referência diferente, um olhar diferente para essa questão, né, do amor ou da manifestação de amor, da manifestação de afeto dentro de casa, desde já a partir das relações com os nossos filhos e ensinando também a eles um olhar diferenciado, uma condição diferenciada em relação a isso. E aí a Thalia deve estar entrando, ela estava terminando aí uma aula de inglês, que ela é professora, nós estamos aí trabalhando no sábado também, né? Até que ela entre, eu vou falar rapidamente das 5 linguagens do amor. Então, são elas, né? Ela vai depois aprofundar, óbvio, com a visão dela, da experiência dela. Boa noite, Isaac, seja bem-vinda. Boa noite, Priyavan. Sejam bem-vindos. Então, assim, demonstrar amor é um dos atos mais importantes, né? É tanto em qualquer tipo de relacionamento, não só no casal. Então, entre relacionamentos de amizade, do relacionamento do casal em si, pai, mãe, filhos, irmãos, conhecidos, seja às vezes colegas, amigos de faculdade, às vezes o pessoal do nosso trabalho, que a gente
muitas vezes passa mais tempo até do que com a própria família. Então, como que é importante desenvolver essas relações de afeto, essas demonstrações, né, de afeto e de amor, e a gente compreender também como que o outro enxerga, né? Como que o outro tem essa visão aí do próprio amor, da própria manifestação desse sentimento, né? Dessa condição aí. E aí eu ia dar o spoiler aqui, falar das 5 linguagens do amor, mas a Thalia já chegou. Boa noite, Thalia, seja bem-vinda. Então, a gente vai adicionar a Thalia para a gente já começar a nossa entrevista e vamos direto ao assunto, ao invés de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio certo aqui. Aê! Boa Muito noite! bem! E Seja aí, tá me ouvindo? bem-vinda, boa noite! Estamos te ouvindo bem. Me ouve? Deixa eu ajeitar Maravilha! aqui. A gente fica meio Vamos lá, cortado assim, mas não tem problema, né? Estamos em casa. vamos lá. Então vamos lá, Thalia, eu falei rapidamente assim, sobre o livro, o autor, falei do livro para crianças, né, que ele já acabou Aham. desenvolvendo aí. Então, eu ia dar um spoiler das 5 linguagens do amor e você entrou. Então, eu já jogo a bola no seu colo, já jogo a batata quente na Bora. sua mão. Antes da gente aprofundar, óbvio, né, que a gente vai aí falar mais durante toda a live, mas se você pudesse apresentar, reconhecer aí, né, agradecer a presença dos nossos convidados e falar um pouquinho, ou dar esse spoiler das 5 linguagens do amor, que a gente depois vai falar com calma uma a uma. Show! Eu sou a Thalia Cardoso, já participei de uma live entrevista aqui com a Rê. Foi mais falando sobre organização, até um pouco sobre financeiro, né? Eu expus uma parte bem interessante da minha vida. Falei Que bastante. mexe Pra... diretamente com as demonstrações, com as linguagens do amor e a relação do Exatamente, casamento, né? exatamente. Influencia demais, né? E inclusive, quando tem problema nessa área, um dos primeiros motivos de separação, de divórcio, né? É Fica verdade. aí a questão, né? Fica a dica. E aí, enfim. Hã? Fica a dica, né? Pra gente ficar mais atenta a Fica a essa dica. questão. Exata, precisamos, né? Na verdade, todos os tipos de relacionamentos, mas principalmente casamentos, né? Casamento é uma sociedade. Então, a gente vai falar muito hoje dessa visão do que é o casamento e de como as linguagens do amor interferem, né? E engraçado porque quando eu li esse livro e a Rê me convidou para falar sobre, eu falei, caramba, logo eu, né? Porque eu sou uma pessoa de 23 anos que nunca fui casada. Então, vamos dizer que no livro eu falo especificamente para o marido, para a esposa, né? Para quem você vive junto, para quem você escolhe compartilhar a sua vida. E eu tive 2 relacionamentos assim super rápidos e, eu acredito que não saber dessas informações foram grandes pontos para esses relacionamentos não serem tão duradouros assim. Então, quando eu li, assim, minha cabeça fez puff, né? E aí, quando a Rê falou, eu falei, caraca, vai ter a experiência da pessoa que pode falar com conhecimento de causa e da pessoa que tá em busca. E a gente deu Muito bom. risada e falou, cara, é isso, né? Só fazendo um parênteses, né, Thalia? Assim, claro que tem a nossa amizade, o vínculo de confiança, mas a vivência prática dessa condição de um casamento diferente você ainda não teve. Mas você está em busca de, a gente acha, né? Pelo que você me falou. Então, assim, eu tenho muitas pessoas, inclusive, que seguem a live, que assistem a live, que às vezes pedem Aham. uma ajuda ou outra em relação a esse processo do relacionamento. Então, vale lembrar também que esse livro ele vem para calçar e para também tentar atender essa demanda, não de quem já está bem. E lembrando também que um dos Exatamente. projetos, né, um dos objetivos desse projeto da live, que é o incentivo à leitura, a motivação para a leitura, mas também principalmente de fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor e a gente poder melhorar sempre. Então, para quem já está feliz no casamento, que você possa melhorar, que você possa aprofundar, nos ajudar, contribuir aí com as suas experiências na própria live. E para você que está
né, entendendo, como a Thalia falou, o que que deu errado, o que que eu posso melhorar, como é que a gente vai fazer da próxima vez, tá aí uma experiência de causa, né? Boa noite, Ana, boa noite, Mônica, sejam bem-vindos, tem bastante gente entrando, então a gente está aqui com a Thalia, falando sobre as 5 linguagens do amor, desse livro aqui. E aí, Thalia, você falou assim, começou falando, né, do dinheiro, por causa da live que a gente já te entrevistou ano passado, falava sobre organização Aham. pessoal e financeira. E o livro, logo de cara, assim, num dos primeiros capítulos, ele fala assim: haveria menos divórcios no mundo se as pessoas. Três pontinhos. Né? Tipo, complete a frase, tipo aquela brincadeirinha assim de programa de auditório, né? Então, o que que você tem para nos falar sobre isso, já que é uma das experiências que você tem de finalizar um relacionamento, né? Ainda bem que não chegou a ser casamento, né? Para não virar um divórcio, É, né? mas até do Menos que pior. você já estudou, do que você já leu. E assim, às vezes não é a sua experiência, mas você tem relações com pessoas que passaram por esse tipo de situação e de momentos também, né? Mas principalmente trazendo também a visão do autor, como que você completa essa frase aí, né? Esses 3 pontinhos. Haveria menos divórcios no mundo se as pessoas. Conhecesse as linguagens do amor antes, meu Deus do céu. É tão engraçado, né? Porque quando eu comecei a ler o livro, ele conta alguns relatos ali. Ele começa contando uma história de alguém que buscou ele, que procurou, e aí ele começa a dar as ideias. Tudo que ele fala é em forma de relato, né? De coisas que realmente aconteceram. Então, eu lembro que quando eu fui lendo, eu falei, meu Deus, a história só se repete, não tem nada novo. Né? Ninguém reinventou a roda, ninguém chegou com um problema novo. Igual a gente fala às vezes, não tem desculpa velha, tem a mesma desculpa, não tem desculpa nova, tem a mesma desculpa velha que todo mundo vai passar ao longo da vida. Então, é engraçado que quando a gente começa a ler esses relatos, você fala, caramba, mas eu também passei por isso, né? Quando ele fala, por exemplo, que, tava tudo ótimo, e aí começou a ficar desinteressante, e aí a pessoa já não queria mais, e aí eu já não queria mais, e aí não sei o que mais, e aí ele vai falando, né, do porquê isso. E por que as pessoas então perdem o interesse, ou então por que não tem mais aquele match, né? Que tem no começo da paixão e tudo mais. Então, hoje eu vejo e eu coloco isso assim, não só para pro assunto relacionamento conjugal, né? Mas para todos os tipos de relacionamentos. Esses dias até eu estava pensando de uma aluna minha. A forma como eu falo com os meus alunos é normalmente uma forma padrão, né? Eu vou pedir uma atividade, eu vou passar um planejamento de estudos, eu faço de um jeito. Só que cada um é um. É que nem quando o filho fala quando mãe fala que cada filho é diferente, né? O aluno também. Então eu percebi outro dia, eu falei, caramba, eu tô sentindo que minha aluna não tá motivada. Por quê? E aí eu comecei a pensar, será que a linguagem do amor dela é tal? E aí vou falar um pouco aqui das linguagens, né? Então aí para não dar spoiler, É, vamos lá. São 5, como a capa já entrega, né? O título do livro já entrega. E aí a gente começa com palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E aí é legal que no Ô, livro, Thali, deixa eu te ele cortar antes de você sim, começar. Boa noite, Fátima. Boa noite, pessoal que está entrando aí. E lembrando, só fazendo um reforço positivo do que você colocou, que essas linguagens do amor ele traz para o relacionamento conjugal e para o casal, mas que é para todos. Não é à toa que ele escreveu para crianças, né? Então, para a gente exatamente. expandir, ampliar isso para todos os nossos relacionamentos e entender o que é importante para o outro, né? Que a gente é Uhum. importante a gente também descobrir qual é a nossa linguagem do amor. Você vai falar um pouquinho mais pro final da live. Mas e o outro? Porque às vezes a gente está tentando comunicar de uma forma, está querendo demonstrar afeto de uma forma que não importa para o outro, né? E isso complica a relação, seja ela qual for, não só de marido e mulher, namorado e Uhum. namorada, né? Sim. Mas de todo tipo de relação. E aí sim, você continua já aprofundando e entrando nas 5 linguagens do amor, né? Explicando a Show. importância desse amor e começando aí, né, pelas palavras de afirmação, que é a primeira delas, e a gente vai dar Uhum. tempo de falar das 5 tranquilamente. Sim, vamos lá.
Primeiro, né? Sejam todos bem-vindos. Eu esqueci de falar dessa parte, então eu vi que algumas pessoas aqui estão entrando, estão colocando boa noite, Fátima. Acho que a Thay entrou por aqui também, não sei se está acompanhando, Mônica. Tem mais gente aqui, eu não estou conseguindo ir para cima. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Escrevam aqui que eu consigo ver o nome de vocês. Se vocês já leram o livro ou se estão aqui para aprender mais, né? E entender o que está falando do livro para poder ler também. Então, começando lá, a primeira é palavras de afirmação. Eu lembro que quando eu peguei o livro e eu comecei a ler essa parte, é engraçado que a gente vai passando por algumas situações que a gente vai entendendo o que a gente gosta e o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de receber e o que a gente gosta de fazer, né? Quando eu comecei a ler palavras de afirmações, o que era isso, eu falei, caramba, será que não é uma frescura isso daqui? E aí eu comecei a pensar, poxa, mas eu gosto de receber um elogio, eu gosto de ser reconhecida, eu gosto quando alguém fala que eu fiz alguma coisa bem, né? Não só profissionalmente, mas qualquer coisa. Né? Se você fala um bom dia para alguém e a pessoa fala que adorou você ter mandado uma mensagem ou ter falado com ela, isso já é uma palavra de afirmação. E ele traz, o autor traz isso no livro como uma necessidade de alguém que sente a falta, né, de ser reconhecido, de ouvir coisas boas, de ouvir um incentivo, principalmente. Então, vocês conhecem alguém ou vocês se reconhecem, né? Ficam quando fala que você precisa de uma certa ação para fazer alguma coisa, às vezes. Não é uma coisa que vem só de dentro, né? A gente fala que a motivação vem de dentro, não é um fator externo, mas não. Né? A vontade você tem vem de dentro, mas a motivação, a maioria das vezes é algo externo. É uma música que você coloca. Para quem sente isso, tem coisa mais gostosa do que ouvir a pessoa que está com você. Nossa, isso é foda. Nossa, você faz isso tão bem. Né? Então, essa é a palavra de afirmação que ele traz. E ele fala, se isso é difícil para você, se isso não é importante para você, que é o que a gente já estava falando, se esforce. Porque encher o tanque de amor, ele traz isso durante o livro todo, né? Ele fala do tanque, né? Da gente preencher o tanque de amor das pessoas e ter o nosso tanque preenchido também. Então, ele fala, se essa não é a sua linguagem do amor, você pode entender que isso é para o outro. E sempre o amar é para o outro, né? Que é um desafio dentro dos relacionamentos, né? Das conexões aí interpessoais. Então, eu achei isso muito interessante e eu me identifico muito com a pessoa que gosta de receber palavras de incentivo, né? Palavras de afirmação. O que você acha, Rê? Qual que é a sua identificação ou não identificação com palavras de afirmação? Eu tenho, acho que todo mundo tem um pouco, né? Gosta desse processo do reconhecimento. E muitas vezes não é só o reconhecimento, é saber exatamente o que o outro está pensando e principalmente sentindo sobre nós, de nós, né? Nesse sentido. Então, assim, às vezes, eu já atendi bastante gente que a pessoa fala assim, é porque fulano não gosta de mim, né? Tal. Eu falei, mas por que você chegou a essa conclusão? Porque a pessoa nunca falou. Eu falei, não, mas a pessoa não faz isso pra você, não faz assim, não faz assado. Então, isso são demonstrações de afeto, quer dizer que a pessoa gosta de você, senão ela não ia perder tempo com você fazendo isso. E aí eu já escutei muitas vezes, mas custa falar, mas custa, às vezes, a pessoa me ligar, né? A gente fala muito isso. A pandemia ajudou um pouco a gente buscar mais contatos, né? Mas assim, o quanto que às vezes a gente está na correria do dia a dia. E aí eu já vou entrar, né, no tempo de qualidade, acho que a gente já vai fazendo uma transição para a segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Muitas vezes a vida está passando e você não para prestar atenção que tem uma amiga que você está com saudade, que o seu primo, que faz tempo que você não fala, fez aniversário e você, né, poderia mandar uma mensagem, saber como é que está a sua tia, às vezes a sua mãe
faz tempo que você não fala com ela, sabe? Mandar uma mensagem para o irmão que mora no exterior, para a vizinha que foi sua amiga de infância e faz tempo que você não vê. Hoje em dia a gente tem tantas formas de acesso, né, para fazer essa demonstração, e na verdade é tão simples que às vezes a gente até acaba esquecendo ou deixando passar. Então eu acho que é importante sim, né, as palavras de afirmação. Não precisa ser melado, se não faz o seu estilo, não precisa inventar, não precisa fazer rodeio, mas explicitar aquilo que você sente, o afeto que você tem, às vezes até o próprio desafeto para resolver uma situação, problema. Quantos problemas não seriam resolvidos com uma boa conversa, né? Então, assim, eu gosto de tirar bastante proveito das palavras de Uhum. afirmação, né, nos relacionamentos de modo geral. E aí, não sei se você concorda comigo, mas daí também já entrando, né, na história do tempo da qualidade, como que a gente arruma tempo de qualidade se a gente não tem tempo para fazer quase nada hoje em dia? Ou pelo menos para fazer tudo que a gente deveria fazer num período de 24 horas e muitas vezes a gente não consegue. Fala para nós, tá? Ah, Explica um pouquinho do tempo da qualidade, dá uma aprofundada nisso, em como arrumar tempo para tempo de qualidade, né? Otália, acho que você está sabe que travando. quando eu tava pensando no tempo de qualidade, que é uma. Tô travando? Tá me Eu acho que ouvindo? tá. O pessoal que está assistindo, vê se Deixa eu me ver. Aqui responde se é aqui só pra para mim ou se mim vocês tá estão normal. escutando bem. Tá Voltou? normal? Então, manda ver. Que aqui pra mim tá normal, não tá? Então vai. Foi? Tempo de qualidade. Apareceu dar Voltamos. uma resposta aqui pra mim. Não sei se a galera colocou ali no chat, nos comentários. Dizendo que quando eu fui pensar, né, no que falar do tempo de qualidade. Voltamos? Aí, tá travando? Ih, meu Deus. Tá travando O ou que que eu voltando? faço? Peraí, deixa eu tentar Tá bem, trocar a tá posição. ouvindo. Voltou? Segue Tá me ouvindo? o tempo de qualidade. Sim? Vem? Show. Perfeito. Eu tava pensando num exemplo, né, do tempo de qualidade, porque o tempo de qualidade é uma das minhas linguagens. Depois a gente vai falar como que a gente descobre, né, qual é a nossa linguagem primária e qual que é o primordial. Que eu tava falando com uma amiga, e a Rê falou, né, a gente vive numa vida tão corrida, com tantas coisas, a gente sempre fala, nos últimos anos, eu acho que isso virou uma coisa tão normal da gente falar, meu Deus, é impossível fazer tudo em 24 horas. A gente precisava ter 36, pelo menos, no dia para a gente fazer tudo. E aí isso me fez lembrar de um dia, eu estava no escritório da minha mãe, era um final de semana, e eu queria muito ver uma amiga minha. A gente estudava junto desde a quinta série, assim, a amizade de, como dizem agora, a amizade de milhões. E aí, muito encontrar com ela. Só que eu tinha aqui a minha mãe. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, qualquer coisa que você fizer com a pessoa é legal? Se você vai no mercado, eu não gosto de nada. Nossa, tem uma coisa que eu não gosto é ir no mercado. Outra coisa é limpar a casa. Né? Eu gosto de quando tá limpo, mas eu não gosto de limpar, vou falar a verdade. E aí eu lembro que eu tinha que limpar o escritório da minha mãe. E aí eu liguei pra ela, o que você acha da gente ir no shopping no dia tal, que hoje eu não consigo? Ela falou, mas o que você tá fazendo hoje? Eu tô no escritório da minha mãe, tô limpando aqui. Ela falou, mas o que você tem que fazer? Vai demorar? Você vai ficar o dia todo ou você vai limpar rapidinho e vai embora? Eu falei, não, vou tacar água e tudo. Ela falou, então eu posso ir. E ela tinha que pegar um ônibus pra chegar até lá. Aí ela foi. E, nossa, foi a melhor limpeza que a gente vai estar com água até nas paredes, assim, vocês não estão entendendo. Porque a gente queria passar mais tempo ouvindo música, cantando, dançando.
E isso eu acho que traz muito da linguagem do amor, do tempo de qualidade, né? Não importa a pessoa, mas vai ser bom. Então, o tempo de qualidade é muito disso, de você querer estar com a pessoa, independente do que vocês vão fazer. Ah, a gente vai deitar e dormir. Tá bom, mas eu tô com a pessoa. Então, tem gente, por exemplo, que não acha que isso é algo importante. Prefere receber uma ligação, prefere uma palavra de afirmação, às vezes, mesmo que de longe. Mas para mim, o tempo de qualidade, a atenção plena no momento, é muito. Caiu, de fato, tá, ele estava dando umas travadinhas, mas ela já deve entrar. Enquanto isso, eu vou falando, né? Dando a minha opinião sobre o tempo de qualidade. Boa noite, pessoal que entrou aí no meio do caminho, né? A Vera, a Cris, a Mônica e quem já passou o nome aqui, a gente não consegue ver. Doutora Elaine, sejam todos bem-vindos, tá? A Thalia caiu, daqui a pouco ela deve estar entrando, mas ela estava falando do tempo de qualidade e o quanto é importante, se essa é uma das linguagens do amor vamos dizer assim, que predomina, né, na nossa maneira de ser, na nossa forma de manifestar, então o tempo de qualidade, ele faz toda a diferença. E esse tempo de qualidade, ele pode durar mais tempo cronológico, como a Thalia estava dando exemplo aí do dia que ela foi, né, encontrou a amiga para limpar o escritório da mãe dela, quanto às vezes um tempo muito rápido, cronologicamente falando. Às vezes você tem 5 minutos, 20 minutos, 15, 10 para encontrar uma pessoa, mas aquele tempo ele é importante para vocês, né? Então, às vezes você vai para uma cidade que você queria encontrar uma amiga, não vai dar tempo, não vai ter tanto, ou às vezes mesmo onde você está, na correria do dia a dia, né? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Então, às vezes na correria do dia a dia você está sem tempo e aí você quer encontrar uma pessoa, você fala, olha, eu não vou conseguir te ver hoje, mas vamos, sei lá, encontrar no almoço, né? Tomar um café rápido, ou às vezes não dá tempo mesmo. Então, assim, marca para outro dia, esteja junto com a pessoa, vai entregar uma chave, um livro, uma caneta, inventa alguma desculpa para poder olhar no olho daquela pessoa rapidamente, né? O tempo de qualidade é uma das linguagens do amor que mais predomina para mim. Na verdade, as 5 linguagens a gente vai estar falando, elas tendem a integrar, né? Oi, Thalio, caiu, né? Eu já vou te chamar de volta. As linguagens do amor, a gente tende a manifestar todas elas, mas tem a predominância ou a ordem, vamos dizer assim, de prioridade, né, pra gente. Então é natural. Não é à toa que a gente vai estar falando aqui, vocês vão falar, eu tenho isso, eu também tenho isso. Por isso que a Thalia falou que a gente tem como descobrir qual é a nossa principal linguagem do amor, né? Então isso pode. Thalia, eu tô te chamando, vê se você consegue entrar. Então a gente tem essas. Todo mundo gosta de uma palavra de afirmação, gosta de estar com algumas pessoas que ela gosta, e aí as outras linguagens também que a Thali vai continuar falando, mas uma das que mais predomina em mim, ou para mim, é o tempo de qualidade. E porque para mim importa estar junto, né? Esse contato, como a gente sofreu na pandemia, né? Do Aham. online, de não poder dar um abraço, de não poder, né, encontrar com a pessoa. E eu gosto muito disso, eu valorizo muito isso. Tenho um vínculo de amizade, às vezes, com muita gente fora, em função de trabalho, de itinerância, né? A gente atua muito fora daqui de Foz do Iguaçu. E aí, às vezes, a gente está num lugar rapidamente, quando a pessoa vai encontrar a gente, porque não vai dar tempo da gente ir na casa da pessoa, é assim, algo que é inexplicável para mim, a alegria, o amor que eu sinto com essa demonstração de amor das pessoas, né, quando a gente consegue se encontrar. Mas enfim, Thalia, eu só complementei o que você estava falando do tempo de qualidade
Porque é a minha linguagem do amor predominante, né? A minha Então acabei também. falando aqui um pouquinho. Mas acho que a sua conexão voltou melhor, tá? Boa notícia. A palavra de afirmação é que está melhor. Seja bem-vindo de volta e pode continuar aí, falando do tempo de qualidade. Daqui a pouco a gente já entra nas próximas linguagens do amor. Pois é, será que a linguagem do amor da minha internet é essa? Oh, maravilhosa. Você tá maravilhosa, continua maravilhosa, tá? Isso aí. Oh, meu Deus. Perrengues, perrengues. A gente vai para a próxima, então a gente estava falando do tempo de qualidade e uma coisa que, nossa, para mim, assim, é a gente ir do 80 para o 8. Tempo de qualidade é importante para mim. Eu sou bilíngue, a gente vai falar disso, né? Depois explicar o que é bilíngue. Então é essa e mais uma, as minhas predominantes. Mas quando a gente fala de presentes, é a menos importante para mim. E aí, eu queria trazer um negócio que, assim, durante a minha vida toda, isso foi uma questão para mim. Porque eu não entendia, né? Quando eu era pequena, por exemplo, que a gente ia comprar roupa, eu não gostava disso. Eu não gostava de comprar roupa. Se alguém me desse um presente, nossa, de verdade, eu não sei se alguém aqui já sentiu isso, mas a ponto de ser negativo mesmo, né? Eu chorava porque eu pensava, meu Deus, essa pessoa está se preocupando comigo. Essa pessoa está gastando dinheiro comigo, essa pessoa está gastando tempo comigo, essa pessoa está... De verdade, muitos momentos já foi assim. E aí, conforme a gente vai lendo sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu pensei, é minha crença. Tem que melhorar minha crença de merecimento. Até que... E eu comecei a tentar trabalhar nisso, mas era muito difícil para mim. Né? Uma vez o meu pai é uma pessoa que foi muito distante por muito tempo da minha vida. Assim, a gente chegou a ficar, eu tenho 23 agora, a gente chegou a ficar acho que quase 10 anos sem nem se ver. Ele mora em outro estado, né? Meu pai é de Brasília, se ele estiver assistindo aí, oi. Ver, né? Falando aqui, tá sempre presente, mesmo longe. Mas eu lembro um dia que ele veio para André, a gente foi no shopping, e pra mim eu tava realizada, porque a gente sentou na praça de alimentação e comeu um lanche conversando. Olha o tempo de qualidade. Pra mim, tava perfeito. Falei, meu Deus, ele veio, ele tá comendo um lanche. E aí, a hora que a gente levantou, a gente passou em frente a uma loja, e ele falou, filha, você tá precisando de um tênis? Eu falei, não. Ele falou, eu queria te dar alguma coisa. Você quer um tênis? Eu lembro que a gente entrou na loja, a gente viu, e no final ele falou, eu vou levar esse daqui pra você, que eu senti que você gostou. Eu fiquei tão mal. Eu fiquei mal. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, você tá aqui, não é presente. Eu briguei com ele por ter me dado um presente, entendeu? E eu me senti verdade, não era uma coisa tipo, ai, tá fazendo assim, nossa, aquilo foi, sabe? Foi gigantesco, assim, uma sensação ruim. E ele falou, filha, imagina, não quero que você pense que eu tô, sei lá, te dando um presente, você se sentir bem. Mas essa é uma linguagem dele. Então, para ele, se ele é presente, nossa, ele se sente amado, ele se sente especial. Para mim, já não. E quando eu faço as minhas continhas lá das linguantes, presente é o marca tipo 2 pontos só. Então, aí eu comecei a entender, né? E eu lembro que quando eu me mudei, eu falei assim para minha mãe. A minha mãe é a pessoa que ama coisas de casa. Nossa, se ela entra numa loja de coisa de casa, você pode saber que ela vai demorar umas 3 horas ali e vai sair com a loja inteira. Eu lembro que quando eu me mudei, eu falei muito sério com ela um dia na rua. Eu falei assim, seguinte, você não vai me dar nada. Você não ficou brava que eu te mandei o livro, né? De presente, por favor. Aquela chora, confetal. Olha a DR online aqui, hein? Mas não, é muito legal você estar trazendo isso, Thali, né? Até te agradeço aí se expor, né, a esse ponto,
Porque, assim, isso às vezes acontece. Presentes, até a gente ia perguntar, né? Presentes importam por quê? E às vezes a forma como a gente lida com o presente. Às vezes, de fato, não é Aham. importante, e às vezes eu acho que tem muito hoje em dia essa questão, não é do presente em si, mas da ganância, assim, né? Do valor pelo ter. Às vezes até em Sim. detrimento do ser, de quem a gente é, então de mostrar status, de mostrar coisas de valor, porque você é poderosa, porque você tem um status, que as pessoas te respeitam em relação a isso. E às vezes a gente que não quer ser vista dessa forma, então acaba rechaçando completamente por essa visão, né? E por essa distorção até dessa própria condição de ter e ser. Mas Aham. também existe, né, como uma linguagem do amor, e muitas vezes o presente ele fala isso no livro, né? Não está diretamente relacionado com o dinheiro ou com o valor monetário. Às vezes o presente é uma Exatamente. carta pelo correio, que hoje em dia acho que a nova geração, uns 5 anos menos que você, não sabe mais o que é escrever uma carta pelo correio. Não. E o quanto que isso é uma demonstração de afeto e pode ser considerado um presente raro hoje em dia, né? E você vai gastar aí no máximo Sim, dois, sim. R$ 3 com selo. Então, assim, o quanto que às vezes Exatamente. essa linguagem pode ser demonstrada, né? Pode ser uma forma de demonstrar amor mesmo, demonstrar esse sentimento pelo outro, não no sentido de querer comprar, de querer demonstrar, né, um poder, um certo status, mas no sentido assim do próprio mimo que a gente fala, né? Então, assim, do carinho que a gente tem, e às vezes a gente tem também uma gratidão, uma sensação de retribuição, que a gente quer dar alguma coisa de tão bem que aquela pessoa fez pra Sim, gente em exatamente. determinado contexto, né? Mas é bem interessante você trazer isso até pra gente buscar essa reflexão, né? Ter, ser, o que que importa para mim, é Aham. gostoso, mas eu valorizo uma coisa em detrimento da outra, sem fazer voto de franciscano aqui também, porque a gente busca uma qualidade de vida, uma vida Sim. feliz, uma vida boa, e a gente precisa ter um poder aquisitivo para ter coisas boas, né, coisas de qualidade, então tá tudo certo. Mas eu achei muito legal você trazer sobre isso, não sei Sim, se você em quer falar mais compensação, sobre Rê, eu presente. sempre gostei muito de presentear. E isso é estranho até, né? Por isso que eu achei muito tempo a crença do mérito, do merecimento. Porque eu gosto de presentear, só que eu não sou a pessoa que presenteia sempre. Eu gosto de presentear em momentos específicos. Agora, a pessoa que tem de fato a linguagem do amor como presente, podia receber um presente, né? Não que seja, sei lá, você vai dar um carro para a pessoa todo dia. Não, mas é receber uma coisa que eu adoro, que eu acho muito chique, que eu já fiz também, é mandar uma cesta de café da manhã, né? De repente a pessoa tá trabalhando, tá não sei o quê. Outra coisa que eu já fiz também é chocolate. Gente, mandei um chocolatinho assim, ó, ao final do dia a pessoa, nossa, eu já tô cansado, tô estressado. Que hora você chega? A pessoa, eu chego 9, tá bom. 9:05 eu mando 10 que tem uma pessoa aí te esperando. E era o motoboy com chocolate, sabe? É E entender, quantas vezes saber o que esse a pessoa pequeno gosta. gesto salva o dia da pessoa, né? Às vezes ajuda muito Exatamente. nesse sentido. Exatamente. É se importar com o que vai fazer sentido à pessoa, né? Não é o dinheiro, isso vai dar uma casa para minha mãe. Não, cara, é você entender o que a pessoa gosta, né? Às vezes a gente acha que um Exatamente. presente tem que ser, sei lá, uma joia, sei lá, né? E não necessariamente. Um presente é aquilo que vai fazer ela se sentir amada. Né? Para mim, um bom Bem isso. presente é a pessoa falar, vamos no cinema, sei lá, me chamar para ter um tempo de qualidade. Eu pago sua pipoca. Exatamente. Bem isso. Que, É aliás, bem isso. pipoca de cinema tá valendo hora, igual carne hoje em dia, hein, gente? Não. E vamos lá. Inclusive, Tá, já então, fica a dica. Ah, fala, fica a dica. Dá a dica aí, que a gente tá aqui fica a pra ouvir as dica. Se dicas. alguém quiser pra comprar uma pipoca no cinema, eu já vou saber que, sim, é uma coisa, entendeu? Tá falando a minha linguagem do amor que eu tenho de qualidade. E ainda se for pagar a pipoca, gente, a pipoca tá uma demonstração de amor mesmo, né, no cinema. Porque
É verdade. E aí, caminhando para a quarta linguagem de amor, os atos de serviço. E muitas vezes, queria que você, se você puder definir, Thalia, antes de dar os exemplos, explicar, porque muitas vezes as pessoas confundem os atos de serviço. Elas acham que passa a ser obrigação da pessoa, ou que ela, né, que estar ali para servir, confunde-se muito com essa questão de patrão empregado, de ser Uhum. serviçal, às vezes da própria questão da humildade, da submissão. Então, se você puder definir, né, Sim. e os atos de serviço e por que é importante fazer para os outros as coisas que a gente sabe que ele gostaria que a gente fizesse, né? Então, assim, se você puder dar uma aprofundada aí, mas explicar antes o que são os atos de serviço, acho que vai ser bom. Uhum. Show. É interessante falar disso, Rê, porque quando eu fui ler o livro, né, e eu vi atos de serviço, na hora me veio um bloqueio, assim, uma resistência, e eu pensei exatamente na lição, de você imaginar que uma coisa é para sempre. Ah, falar que você vai fazer isso para sempre, né? E virar um negócio ali de serviçal, a pessoa de serviço só e não vai ter nada em troca, nesse sentido, né? E a gente traz até algumas questões de machismo, de não sei o quê, a mulher tem que fazer as coisas de casa, o homem não vai fazer. Então, isso já entra um pouco no ato de serviço. E eu falo para todo mundo que vai ler esse livro, leia com a mente e o coração abertos. Porque não é das experiências que a gente já teve, mas é para melhorar a visão que a gente tem do casamento em si, de todos os relacionamentos, né? Mas aqui, principalmente do casamento. Então, basicamente, o ato de serviço é você entender aquilo que é importante para a pessoa que você faça. Então, de repente, quando a gente fala de uma coisa de casa, é você ajudar a pessoa naquilo que ela está fazendo. É você entender que hoje a pessoa está cansada para fazer alguma coisa e você vai lá e faz por ela. Você vê uma coisa que ela sempre faz, de repente você faz antes. Eu não sei quem aqui já ouviu, por exemplo, de mãe quando era pequeno. Eu não quero ter você ir lavar a louça. Eu quero que você tenha que lavar a louça, né? Mãe tem muito disso, né? Por quê? Porque ela gosta do ato de serviço também. Normalmente mães gostam de servir, né? Que é fazer você se sentir bem, fazer você se sentir amado, mostrando um serviço, oferecendo alguma coisa para você. E aí, trazendo um pouco mais da visão do autor, ele fala sobre você prestar atenção no que a pessoa se sente bem quando você faz para ela, né? Se é, por exemplo, ajudar com uma tarefa da casa, ajudar não, eu já não gosto muito desse termo, porque se é um relacionamento, os dois fazem, né? Mas tudo é acordo, se é a pessoa que sempre faz, então você vai ajudar fazendo, né? Então, ajudar com uma tarefa da casa, estender uma roupa, por exemplo, lavar alguma coisa, passar uma vassoura na casa. E tem um exemplo do próprio autor, de mim, né, dos exemplos da nossa vivência, tem um exemplo do próprio autor que eu morri de dar risada quando eu li. Que ele fala que quando ele era pequeno, você sabe qual que é? Que ele fala que quando ele era pequeno, a mãe dele fazia ele aspirar a casa. Era a única coisa que ele tinha que fazer na casa, ele tinha que aspirar a casa. E aí, quando ele cresceu e ele foi sair de casa, ele falou: tem uma coisa que eu nunca mais vou fazer, é aspirar a casa. Nossa, como eu não gosto de fazer isso, isso me irrita. E aí, quando ele casou, ele descobriu que a linguagem primária da esposa dele era atos de serviço, e ele passou o resto da vida aspirando a casa, que era a única coisa que eles concordaram que ele ia fazer. E aí, olha só, ele traz uma reflexão nessa hora, que ele fala de novo, o amor não é para você, o amor é pelo outro, é fazer o que para o outro é importante. E eu acho que o visto é a linguagem mais clara para a gente entender isso, né? Que é fazer para o outro, às vezes, um negócio que você não gosta de fazer, mas que você sabe que é importante para o outro. Se o outro não gosta, vai ser importante para você, ele vai se esforçar para fazer. Né? Então, para mim, por exemplo, com certeza, coisa de casa, assim, por exemplo. Nossa, eu acho incrível, assim, o jeito da minha mãe, por exemplo, ela tem muito a linguagem do amor de atos de servir. E ela gosta de servir, né? Nossa, falar de comida, então, meu Deus do céu. Né? Quando tem qualquer festinha na escola, qualquer coisa. Eu sempre estudei de manhã, então a gente fazia muito café da manhã. Quando ia ter alguma festa, comemorar o quê? Era café da manhã.
tinha a torta da mãe da Thalia. Não sei o que da mãe da Thalia, porque todo mundo sabia que minha mãe adorava. E ela caprichava em tudo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente não gosta de... Mas a gente precisa, não é nem ceder, é se para fazer pelo outro. É assim que a gente vai encher o tanque de amor do outro. E eu confesso que para mim é um pouco difícil isso. Acho que nós somos parecidos um pouco nisso, porque isso que você falou, né? É o ato de serviço, o autor traz bastante isso também, que não é aquilo que você gosta de fazer, é a demonstração e a atenção da linguagem de amor do outro. Então, também é importante a gente descobrir, né, o que o outro gosta, o que eu posso fazer que fique assim, igual a gente brinca, quer que eu desenhe, né? Que seja materializado para o outro reconhecer que eu o amo, né? Que eu estou demonstrando ali o meu afeto, o meu amor, o meu carinho e dando a minha atenção. Então, é muito comum, né, essa questão da relação com as tarefas de casa, principalmente por causa dessa questão quando a gente traz para o casal homem e mulher, né, as tarefas da mulher e as tarefas do homem, que hoje em dia já estão bem disseminadas no sentido e transformadas, porque antigamente tinha isso, né? O homem provedor, a mulher era dona de casa, e hoje em dia nem combina mais, tá demodê essa forma de pensar, né? A gente sabe que ainda existem alguns casais assim mais com essa cultura mais antiga, mas isso já tá demodê, já todo mundo faz tudo, né? A mulher já ganhou o mercado de trabalho, o homem também continua trabalhando, às vezes a mulher trabalha e o homem não, então já tem também essas propostas diferentes, mas o importante não é quem faz o quê, é quem faz o quê pelo outro, né? Então, assim, às vezes os dois estão trabalhando, a mulher teve o dia mais cansativo, teve um problema mais sério no trabalho, por que não o homem, então, fazer o jantar aquele dia, né? Ou lavar a louça? E assim, da mesma forma para o homem, né? O homem, sei lá, teve uma reunião difícil, estava lá com uma situação mais complicada, por que não a mulher agradar e demonstrar, né, num ato de serviço para o homem, deixar lá a toalha pronta no banheiro, preparar o chuveiro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, são formas da gente demonstrar o nosso amor, né, respeitando a linguagem de amor do outro, reconhecendo o que o outro precisa naquele momento. E isso pode ser cíclico no sentido de mudar, né, de quem é a vez, vamos dizer assim. Então é bem interessante você trazer isso. E às vezes a gente reconhecer também que isso é uma dificuldade. Você falou dos presentes, falou, né? E eu estou trazendo do ato de serviço, que é o mais difícil para mim. Então a gente também reconhecer a nossa dificuldade, a nossa limitação, para a gente poder se esforçar, saber que vai ter que ser um esforço maior da nossa parte quando a gente precisar responder a linguagem de amor do outro de maneira adequada para que o outro se sinta amado, né? E também para a gente poder desenvolver aquilo que nos falta, né? Então, muitas vezes a gente ter essa troca aí, e esse auto-olhar e esse querer estar melhor na convivência com a outra pessoa, né? Você acha que tem a ver, Thalia? Ou eu falei besteira aqui? Com certeza. E eu acho também que mostrar isso para o outro, mostrar que é sim uma dificuldade, que você está se esforçando então para fazer, é importante, porque senão o outro pensa, a pessoa nem liga. É que nem ela faz tudo para mim, mas ela não fala que me ama, né? Então, às vezes ela acha que você está cagando para ela, né? E na verdade não, ela está tentando fazer de tudo ali para te fazer, né? Para te fazer bem, para tentar encher o seu tanque. Eu lembro uma vez que uma pessoa era um amigo tal, nem era namorado, e ele me cobrava de responder no WhatsApp rápido. Gente, eu não respondo ninguém rápido. Às vezes eu demoro para responder minha mãe, vou 2 dias depois, sabe assim? E aí eu falei, cara, desculpa, mas eu vou me esforçar, pode ser? Eu lembro que a gente fez um teste, foi tipo uma semana, aí ele, eu desisto, que não sei o que. Eu falei, mas não... Então, não foi possível, né? Mas por quê? Porque também não é o que eu
acredito, tempo de qualidade para mim seria então. E não ficar respondendo mensagem no WhatsApp, entende? Porque uma outra linguagem que para mim é importante é o toque físico. E aí a gente já entra no toque. Não é só o tempo. Por exemplo, fazendo uma live, que nem aqui. A gente sabe, a gente tá em estado live, a gente vai matar a saudade. Mas se pudesse pegar um aviãozinho ali, encontrar no aeroporto, tomar um café, a gente iria. Ah, não tem. Isso não tem preço. O resto Mastercard paga, como diz a propaganda, né? Exatamente. E aí, entrando no toque físico, né? Eu falei que eu sou bilíngue, depois a gente vai explicar o que é isso, como é que a gente descobre. Duas linguagens é um tempo de qualidade e toque físico, né? Trazendo um pouco mais do que... Eu não sei se vocês já perceberam, ou se isso é uma coisa que agrada, ou que irrita, ou que você é assim, ou que você identifica. Perceberam alguém que quando tá fazendo, às vezes até te empurra, às vezes. Não, porque não sei o quê. E aí mete o cotovelo em você, e encosta e quer te abraçar. Ora, isso era uma coisa que quando eu era menor, eu não gostava. Hoje eu vejo que eu adoro abraçar as pessoas. Quando eu chego, eu já quero tocar. Isso para mim é importante. E hoje a linguagem predominante também, né? Junto com o tempo de qualidade. Então, normalmente a pessoa que tem o toque físico como língua do amor primária, ou sendo bilíngue, né? Dominante, ela sente a necessidade do toque. Mas eu tô com a pessoa. Não precisa tocando. O que é o toque? É dar um beijo, é dar um abraço, é encostar, às vezes dá a mão. Encostar assim as costas da mão nas costas da mão do outro. É só isso. Quando você tá deitado com a pessoa, encosta no pé da pessoa. Às vezes isso, nossa, pra pessoa já é, meu Deus, eu tô sentindo. É a sensação do toque físico, da textura da pele, tudo isso. Né? Eu adoro falar sobre isso porque inclusive hoje foi minha colação de grau, né? Eu sou formada em tecnologia em cosméticos. E quando a gente fala de cosmético, uma coisa que a gente se importa muito é o toque sensorial do produto. Porque isso vai trazer uma sensação para a pessoa. E quando a gente fala do toque físico na linguagem do amor, é praticamente a mesma coisa, né? Você sente a necessidade de sentir a textura da pele do outro, de sentir a pessoa encosta em você. Não precisa ser um negócio ali mais caliente. Às vezes é simplesmente encostar, chegar e dar um abraço, já se arrepia todo, você fica... Nossa, que pessoa gostosa. Gostosa no sentido de falar, eu gosto dessa pessoa perto de mim. E eu acho que isso traz muito, assim, do tempo de qualidade junto. Pra mim, isso é incrível, né? Se puder integrar os dois, melhor, né? Exato. Principalmente quando a gente está em evento presencial, né? Não só saindo um pouco do tema do casal. Nossa, gente, primeira coisa que a gente fala, fulano, meu Deus, primeiro abraço, depois fala como é que você tá. Né? Então, o toque físico é muito importante. Já tem gente que não curte muito, a pessoa já fica mais afastada. Se a Thalia me ver, ela vai me abraçar, né? A pessoa já veio assim, né? Isso, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Não, soquinho. Pandemia, soquinho. Né? Vamos aderir o hábito. Então, como que você vê a história toda, assim, eu gosto também bastante do toque e a gente de fato tem que cuidar, ainda mais agora pós-pandemia, né? Você tem que tá pedindo. E é engraçado, porque até falando nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está podendo começar a reencontrar as pessoas e tal, a gente tem que aprender a perguntar também para respeitar o outro, né? Então, o pessoal tira sarro de mim, porque quem está mais próximo já acostumou, mas a primeira coisa que eu falo, eu chego no lugar e falo, oi, posso te dar um beijo? Posso te abraçar? Porque importa para mim, né? Tá perto, pegar e tal. Então, assim, mas claro que a gente tem que ser comedida. Você não vai ficar conversando com a pessoa e pegando, igual isso que você falou. Às vezes a pessoa vai conversar com você, parece que tá falando em cima de você. Vai chegando perto, você vai afastando e a pessoa vai quase batendo ali em você. Então, não ter esse excesso
né? Até para poder manter uma distância aí de segurança, em tempos de pandemia ou Uhum. não, porque também, né, às vezes a gente fala, tem ali a gente espelha coisas, né? Então a gente precisa ter esse respeito também com o próximo, vamos dizer assim. Mas eu vejo que estar presente, o toque físico, ele é importante. E ele demonstra muita coisa, né? Então é Aham. aquele velho ditado que um olhar fala mais que mil palavras. Às vezes tem situações, principalmente momentos críticos, que só de você O encostar na espaço do pessoa, ela outro. já sabe que pode contar contigo, que você tá ali se ela precisar, né? Então, às vezes, um toque, ele às vezes até dispensa algumas palavras, né? Claro que se a linguagem do amor da pessoa for palavras de afirmação, vai fazer falta. Mas é muito importante a gente aprender também a desenvolver essa questão do toque. E tem essa questão dos sentidos também, né? Não só dos sentidos físicos, mas daquilo que vai junto com o físico, né? Com o sentido, a energia, a intenção, o próprio afeto, o próprio carinho, o próprio amor, que muitas vezes a gente transmite, né, quando há essa questão do toque ali, seja num abraço, seja num beijo, seja num aperto de Uhum. mão, seja no próprio soquinho, né, que virou moda aí. Então, assim, a gente consegue ter fazer e ter essa demonstração e tirar proveito também, né, desse Sim. momento, vamos dizer assim, desse encontro. A gente está aprendendo a valorizar cada vez mais, né, o encontro, o quanto é importante a gente estar junto, o quanto é importante a gente, quando dá, né, pegar o avião, ir até lá, ou pegar o Uhum. carro. Às vezes é muito engraçado, porque você está aí em São Paulo, né? Eu passei uma temporada trabalhando aí também. E aí em São Paulo tudo é longe, então tudo é muito difícil. As pessoas falarem: ah, não, não vou na casa de fulano porque demora 1 hora para eu chegar até lá. É uma coisa que eu achei super estranho quando eu comecei a trabalhar aí é ninguém buscar a gente no aeroporto. Aqui a gente vai buscar todo mundo do aeroporto. Óbvio, para o aeroporto a gente cruza a cidade em 15 minutos, entendeu? E aí em São Paulo, sei, para Guarulhos dá 3, 4 horas, dependendo do horário Uhum. do dia, né? Então Uhum. você vê, e eu às vezes se demora para cair a ficha para entender isso, sabe? Mas o quanto que cada vez mais que a gente, né, está distante, seja por questões geográficas, questões sanitárias ou o que for, qual for a necessidade, a gente puder ter esse reencontro, o toque, como é que eu posso dizer, aprimorando mesmo essa condição do tempo de qualidade que você trouxe aí, né, e colocou essa integração. Então eu super concordo com você e eu tenho que ficar me controlando para não ficar tocando as pessoas, e essa coisa de aproximar eu já consigo manter já consegui desenvolver um autocontrole maior, porque você, né, chega a incomodar, você vai chegando perto, a pessoa vai saindo e você vai chegando perto, é mais difícil. Mas enfim. Otália, eu queria fazer aqui uma citação. A gente entrou aí nos 5 últimos minutos, né, da live. Já passou todo esse tempo, mas eu queria fazer uma citação que vai, eu acho que vale a pena assim, a gente não terminar a live, pode ser alguma, sem falar sobre ela. É uma citação do comecinho do livro também, mas eu penso que é um resumo das nossas manifestações de amor e, óbvio, das linguagens do amor, seja qual for o nível que a gente manifeste cada uma delas e a prioritária, né? A seguinte citação: precisávamos de amor antes de nos apaixonarmos e precisaremos dele enquanto vivermos. O que você pode falar sobre essa frase para gente? Eu acho que, de novo, é a importância de se importar fica ruim, né? É o pensamento de se importar com o outro. Na maioria das vezes, assim, trazendo uma outra citação já um pouco mais filosófica, né? Hobbes já diz isso: o homem é o lobo dos homens. O homem é egoísta por si só. A humanidade é egoísta. A gente quer sempre se defender, a gente quer sempre estar numa zona de conforto. Então, na maioria das vezes, a gente acha que o amor é sobre, né? Agora que a galera quer dizer, it's all about me. É sobre mim. E não é sempre em relação ao outro, né? É sempre para o outro. Então, a gente sempre vai precisar do amor para qualquer coisa,
para que a gente consiga viver em sociedade, para que a gente consiga ter relacionamentos, para que a gente consiga manter e cultivar conexões com as pessoas, né? E hoje, não só falando de casamento, mas a maior habilidade que existe hoje no mundo é o relacionamento com pessoas. É você entender de gente. E quanto mais a gente for gente interessada, não terceira, né? Mais a gente consegue praticar o amor. Porque uma coisa que ele fala lá no final também é que o amor é uma decisão. Amor é verbo, o amor precisa colocar em prática, né? Então, é uma decisão de você entender o que o outro precisa e, às vezes, não fazer aquilo que você gosta, mas fazer aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro quer que você faça, né? Óbvio, passando por cima de valores e nem nada mais. Mas entendendo que se aquela conexão vale a pena, você pode, então, fazer aquilo que o outro precisa, né? E isso é para sempre, instante, em qualquer tipo de relacionamento. E aí vale a pena lembrar, quem quiser, puder, né, adquirir o livro, mas se não também procura na internet, porque tem vários lugares que está disponibilizado o questionário, né, para descobrir a sua linguagem do amor. Então tem o questionário para os homens e tem o questionário para as mulheres. É importante a gente descobrir isso, além do autoconhecimento, isso que a gente falou, a gente aprender, né, a conviver melhor e a lidar melhor com isso. E aí, Thalia, antes de passar para você se despedir, eu finalizo reforçando isso que você falou, com a frase dele também, né, no final do livro. Amor é algo que você faz por outra pessoa, não algo que você faz para si mesmo, né? Isso é bem importante a gente lembrar disso, que você está dentro da sua linguagem do amor, manifestando o seu amor pelo outro. Né? No caso de um relacionamento, óbvio que a gente precisa ter o autocuidado, o autoafeto, o amor próprio, mas no caso de relacionamento é o seu cuidado com o outro, para com o outro e não para si, né? E aí, Thali, 22 horas, eu passo a palavra para você se despedir e quero reforçar aqui, formalizar minha gratidão por você estar comigo de novo nessa live entrevista, pela sua disponibilidade, pela sua amizade, pelas suas demonstrações de amor, seja em qual linguagem for, né, na minha e na sua, mas eu quero te agradecer e aí eu passo para você finalizar e encerrar a live. Obrigada, Rê, pelo convite mais uma vez. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando você falou. E eu achei um desafio, né, justamente falar sobre o olhar de quem não passou pelo que ele está falando aqui no livro, de uma forma mais profunda, de um casamento e tudo mais. Mas, como eu falei, da pessoa que está ali, né, como aprendiz. O que eu posso fazer, então, para ser melhor, né? Em todos os tipos de relacionamentos. Então, é muito legal estar aqui. Eu acho que você tem uma galera que acompanha aqui, que é muito interessada, como a gente estava falando, interessada em ser melhor, interessada em aprender com o outro, que tem essa humildade também. E eu gosto disso, né? Como professora também eu falo, eu gosto de ensinar o que eu sei, né? E aprender sempre. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todo mundo que está aqui. Depois eu quero... Manda mensagem pra gente, né? No direct também, pra gente saber o que vocês acharam, como vocês se sentem com essas linguagens. E foi um prazer enorme estar aqui de novo. E eu espero ser convidada mais vezes. Mais vezes, aguarde, convites virão. E aí, gente, eu vou publicar no Stories também, vou te marcar, Thali, para você repostar, se você quiser, óbvio, aquele resuminho que a gente achou na internet para vocês entenderem as 5 linguagens e se quiserem guardar também, né, tirar foto, para poder lembrar e aprender a lidar com isso tudo. Beijo grande a todos, ótimo final de sábado, excelente domingo e uma semana maravilhosa. Sábado que vem a gente se encontra de novo na live.